Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você não me conheceu, me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo, que hoje o vídeo está muito top. Vou mostrar para vocês como que eu preparei essas massas para levar elas para o forno. Vou dar várias dicas a respeito de massa aí para vocês que tem um forno um pouco maior às vezes, ou quer assar 2 bolos de uma vez só. Eu vou dar uma dica a respeito disso. Vou mostrar para vocês como fazer um recheio maravilhoso, que aqui é um recheio de leite ninho e o outro de brigadeiro de chocolate. Então bora assistir para não perder nada, ok? Já vou pedindo também, se você não é inscrito, por favor se inscreve, que é 100% gratuito e ajuda bastante o canal. Já vou pedindo para você deixar o like se você gostar do vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Assina o sininho de notificações, que assim vocês não vão perder nenhum vídeo quando sair do canal. E já me aproveita também para me seguir nas outras redes sociais que eu estou deixando aqui no cantinho da tela, ok, gente? Então, pessoal, para a gente iniciar a nossa produção aqui, primeiro eu bati uma massa bem pequena mesmo, que é um bolo de 1 kg só que eu vou fazer com essa massa, que é aquele bolo de aro 15 centímetros. Como eu tinha falado para vocês, eu tenho 2 encomendas de bolo, que é um bolo menor, que é o aro 15, e eu tenho um bolo de aro 25. Só que uma massa é branca, esse aqui é o bolo menorzinho de 15, que a massa é branca, e o maior é massa de chocolate. Então, já que eu bato separado, eu vou dar uma dica aí maravilhosa para vocês. Eu acho que eu nunca dei essa dica no canal, para vocês fazerem aí e poderem botar os 2 bolos para assar de uma vez só. Não ter que botar um bolo para assar e esperar o outro sair aí para colocar o outro. Então vamos seguir essa dica aí, gente. Então, gente, coloquei aquela massa que estava na batedeira dentro de uma vasilha aqui, para mim poder usar novamente o bowl da batedeira aqui para bater outra massa. Nem precisa lavar porque é massa também. E a dica que eu dou para vocês que querem assar 2 bolos de uma vez, ou até se quer fazer um bolo maior, não cabe tudo dentro da batedeira, você bate metade e depois bate a outra metade. Só que o que é a dica que eu te dou? Quando vocês forem fazer, vocês fazem a massa, só que aqui você não vai colocar a essência de baunilha e nem o fermento. Aí quando a outra massa já estiver batida, já estiver pronta, aí que você coloca aqui o fermento e a baunilha, porque se você coloca o fermento agora ele já vai começar a fermentar e a massa não fica tão legal, ok? Então vou fazer essa massa, já está certinha. Agora eu vou tampar com um pano de prato bem bonitinho, bem certinho, bater outra massa e depois boto os 2 bolos para assar junto. Então essa é a dica que eu dou aí para vocês, ok? Gente, eu terminei de bater a massa aqui, aí agora acabei de colocar o fermento e acabei de colocar a baunilha com o fermento nessa também. Então, enquanto eu coloco essa para bater na velocidade da batedeira mesmo, essa aqui eu vou mexer com o fouet e botar as 2 na forma. Então, aí bota as 2 no forno junto, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, gente, como eu falei, é 2 formas, né? Então, agora já está pronto o aro 25, que é o maior, que é um bolo de 3 kg a 4. E o aro 15, que é um bolo de 1 kg a 1,5 kg. Então vou botar no forno e depois mostro para vocês assado também, tudo mais. Então bora lá. Aqui, ó, pessoal, vou fazer o recheio. E os 2 bolos têm recheio de 2 amores. Então vou fazer já para os 2 bolos, ok? E já que um bolo é um bolo de 3 kg e o outro é um de 1, então vai 4 leites condensados, que é 1 leite condensado por quilo de bolo e 1 creme de leite por quilo de bolo. Porém, já que é 2 amores, aí eu vou fazer 2 de leite condensado com leite ninho e 2 de chocolate. Então, gente, aqui tem farinha de trigo e leite ninho. Essa receita é a receita do brigadeiro meu, que vocês sempre pedem. E agora eu vou falar ela mais explicadinha. Para cada 1 leite condensado, eu coloco 30 gramas de leite ninho. Eu utilizo o ninho mesmo. Eu estou utilizando esse aqui no momento, porque eu não estou achando mais o integral, mas pode utilizar também, que ele é muito bom. E além de as 30 gramas de leite ninho, eu coloco 20 gramas de trigo, porque ele é um espessante que ajuda a não ficar fervendo, borbulhando na mão, para não ter perigo de queimar. E também ajuda a dar o ponto um pouco mais rápido. Então dou uma misturadinha aqui com esses 2 ingredientes e venho adicionando o leite condensado, ok? Hoje eu estou utilizando o Italac,
mas utilizo também piracanjuba, utilizo bastante o semil, e também é muito bom, leite moça é muito bom. Tem diversas marcas aí que vocês podem estar trabalhando que tem muita qualidade, ok? E essa dica que eu dou para vocês também é quando vocês forem cortar a caixinha, corta assim a parte de cima e abre ela, que aí fica todinho leite condensado aqui. Aí não tem nenhum desperdício, sabe? Colocar mais uma aqui, como eu falei para vocês. E agora a próxima dica para quando vocês forem fazer recheio, independente do recheio ser de leite ninho, ser de chocolate, nunca coloque o creme de leite com leite condensado para depois colocar o aditivo em pó. Então, por exemplo, um leite em pó, um chocolate em pó, não. Por quê? Porque se você faz dessa forma, acaba que na hora que você colocar pode ficar umas pelotinhas e esse não é o nosso objetivo. Então, primeiro você vai colocar só o leite condensado com o que você está utilizando aí para dar o sabor, né, do recheio. Que aqui eu estou fazendo de leite ninho, mas vocês podem fazer o brigadeiro, de chocolate, vocês podem fazer de Nesquik, do que vocês acharem melhor. Então primeiro eu venho diluindo ele aqui para ficar homogêneo e não ter perigo de depois ir formando pelotinho, ok? Lembrando que essa receita que eu estou passando aqui para vocês, eu utilizo um leite condensado com creme de leite por cada quilo de bolo, mas como eu sempre falo para vocês, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, o meu bolo de aro 15, os bolos meus, normalmente eles são 3 camadas de massa e 2 de recheio. Porém, são 2 de recheio mais recheadinho. Mas tem gente que trabalha com recheio um pouco mais fino e tem gente que trabalha com 3 camadas de recheio e 4 de massa. Então a quantidade de recheio vai ser diferente. Esse aqui que eu estou passando para vocês é o meu padrão, do jeito que eu estou acostumado a fazer, mas como eu falo para vocês, vai variar de pessoa para pessoa. E aqui o creme de leite, coloco todo de uma vez. 2 unidades também. E a gente mistura esses ingredientes e vai levar para cozinhar até dar o ponto. Vou fazer um pequeno corte no vídeo, para o vídeo não ficar muito cansativo, muito longo. Mas aí eu mostro para vocês quando estiver chegando no ponto do recheio, como que é para vocês poderem fazer. E não ter problema do recheio ficar muito mole, o recheio vazar do bolo. Então vou mostrar para vocês o ponto perfeito aí para recheio, ok? Então bora lá. Voltando aqui com vocês para mostrar. Ainda não está no ponto, mas eu quero mostrar para vocês como que funciona ele espessando e tudo mais. Uma dica que eu dou para vocês também é quando vocês forem fazer brigadeiro, tenta fazer numa panela mais grossa e usar espátulas como essa aqui, ó, de silicone, que ajuda bastante você raspar bem mesmo a panela e não ter perigo de grudar. E a respeito da panela, inclusive essa aqui é uma panela de pressão. E por que eu estou utilizando uma panela de pressão para fazer o recheio? Quando a gente utiliza a panela de pressão, a panela de pressão normalmente ela é mais grossinha, sabe? Então fica até melhor para você fazer recheio. Inclusive ela está até um pouco desgastadinha de tanto que usou, mas é muito boa mesmo. E Lucas, você tem aquela panela que mexe sozinho, por que você não está usando ela? Eu gosto de usar aquela panela para quando tem uma quantidade maior, a partir de 3 leites condensados. E aqui já que eu estou cozinhando 2, se eu coloco 2 naquela panela até dá certo, mas eu não gosto muito não, porque a panela é muito grande para pouco recheio, sabe? E agora eu vou mexendo que ele vai dar o ponto. Lembrando que eu estou fazendo em fogo máximo, porque eu já estou acostumado, faz tempo que eu faço recheio e tudo mais, então para mim não tem problema. Mas se você tem muito medo de fazer, ainda não tem muita confiança em fazer, tem medo de queimar o recheio no fundo, você pode fazer em fogo médio. Só não indico que faça no fogo mínimo, porque vai deixar seu brigadeiro puxento, porque vai cozinhar por muito tempo e o açúcar vai começar a caramelizar e vai ficar uma textura não tão legal. O nosso objetivo é ficar um brigadeiro bem sedoso, cremoso mesmo, sabe? Olha, gente, podem reparar que ele já começou a engrossar, ele estava bem mais ralo. Quanto vocês viram, ele estava praticamente líquido. E agora ele já está querendo pegar um pontinho, ó. Vocês podem reparar que ele está escorrendo mais devagarzinho.
E essa dica que eu tô dando para vocês aí da farinha é muito legal também, que não espirra tanto, sabe? Então não tem perigo de queimar o braço e tudo mais, porque quando a gente faz sem, é uma espirração que não tem fim, né? Inclusive, comenta aí, você já queimou fazendo brigadeiro, que eu quero saber. Aí vocês vão reparando que eu vou mexendo e ele vai espessando. Então ajuda bem rapidinho mesmo, e ele dá o ponto rápido. E Lucas, pensei que o recheio, ó, ele ainda tá caindo, mas eu quero ele um pouco mais espesso. Vou abaixar um pouquinho o fogo. E Lucas, pensei que o recheio tava bom, desliguei ele do fogo, tampei ele com plástico filme, que inclusive tem que tampar com plástico filme para não formar nenhuma película por cima do nosso recheio, ok? E quando eu fui retirar o plástico, eu reparei que ele estava grudando no plástico. Isso é normal? Não. Quando isso acontece, normalmente é porque o recheio está muito mole. Você tinha que deixar mais um pouco no fogo. Lucas, perdi o recheio, vou botar no bolo desse jeito mesmo, não tem perigo de escorrer? Não, não coloca, porque senão é perigoso escorrer. Você vai pegar esse recheio novamente, volta no fogão e você vai voltar a cozinhar ele. Se você quiser, pode botar mais um pouquinho de creme de leite ou até leite mesmo e volta a cozinhar, só que aí você deixa ele um pouco mais grosso, mais cozido, que aí não vai ter esse problema, ok? Então a gente vem mexendo, raspando o fundo e vou mostrar para vocês como é que funciona o ponto dele, ok? Ó, peguei com a colher e reparem que ele cai em blocos, ele está caindo em pedacinho, ó. Ele não está caindo em gota. Eu derrubo ele, ó, ele vai caindo em pedaços, ó. É esse o ponto do recheio, ok? E mais uma dica também para o ponto do recheio. Passa a espátula, você tem que ver o fundo bem bonitinho e ele tem que fazer uma marcaçãozinha. Esse é o ponto bom para o recheio. Então agora eu vou colocar ele numa forma, alguma coisa assim, para esfriar, para mim poder usar depois esse recheio. E agora eu vou fazer o brigadeiro. O brigadeiro eu não vou gravar para vocês, que esse vídeo vai ficar muito grande se eu gravar também. Mas para fazer o brigadeiro é a mesma receita dessa, é a mesma quantidade de ingredientes. A única coisa é que de vez eu colocar o leite em pó, que no caso eu utilizei o ninho, você vai colocar o chocolate em barra. Eu coloco 100 gramas por leite condensado. Então, no caso, aqui, já que eu vou fazer mais 2 leites condensados, vai ser 200 gramas de chocolate meio amargo. E Lucas, se eu quiser usar o chocolate ao leite, é 100 gramas? Não. Aí você coloca um pouquinho mais, senão seu brigadeiro vai ficar muito clarinho. Aí você pode colocar umas 140, 150, ok? Então agora eu vou esperar esse recheio esfriar e depois mostro para vocês, ok? Então, gente, agora mostrando as massas depois de assada, olha essa massa branca que maravilhosa, ela esperou, como vocês viram, para colocar o fermento e mantém da mesma forma, ela cresce do mesmo jeito, cresceu muito bem, fica muito boa também, e as duas a receita já tem no canal. Inclusive, acabou que eu não falei para vocês a receita, mas já tem vídeos no canal ensinando, qualquer coisa eu deixo aqui nos cards se vocês quiserem, ok? Aí, gente, vou mostrando para vocês, essa é a massa de chocolate, como eu tinha falado, e essa é a massa branca. E vocês podem reparar que é uma massa bem fofinha mesmo, mas bem estabilizada. Agora eu já tenho os recheios aqui também, depois de frio. E Lucas, por que você coloca numa forma para esfriar e não, por exemplo, em um tupperware, alguma coisa assim? Quando a gente coloca no tupperware, geralmente eles são tupperwares mais altos. Então demora mais para esfriar o nosso recheio. Então quanto mais grande a forma ou recipiente que você for colocar, mais vai esfriar rápido. Então por isso que eu gosto de utilizar a forma normalmente. E olha, gente, lembra que eu tinha falado que não pode grudar no saquinho? Olha, o saquinho sai bem limpinho, não tá sujo. E o recheio tá maravilhoso, com uma consistência perfeita para rechear. Vocês inclusive vão ver aí como que é eu recheando esse bolo, para vocês terem uma ideia aí de como que funciona mais ou menos. Esse aqui é o que vocês acompanharam, que eu fiz junto com vocês também, e a textura dele é a mesma. Então bora começar aí a produção. Então bora acompanhar aí montando um bolo, e esse é o bolo maior que eu mostrei para vocês.
E eu fatiei ele em 3 camadas de massa, porque eu faço 2 camadas de recheio. Mas se vocês quiserem essa massa, pela altura dela, dá para cortar 4 discos também, se você quiser trabalhar com 3 camadas de recheio. Aí vou colocar o recheio e, como eu falei, é uma camada de leite ninho e uma camada de brigadeiro. A quantidade de recheio que eu fiz foi para os 2 bolinhos. Inclusive, se você não viu eu recheando outro bolinho, eu não postei aqui no canal do YouTube. Eu postei eu recheando esse bolo lá no TikTok. Então, se você não me segue lá, bora seguir que eu acabei de postar lá como que eu recheei o outro bolinho, ok? E vocês vão reparando que não tem muita dificuldade para rechear um bolo, não. Você corta os discos de bolo, separa a quantidade correta de recheio para cada camada. E o que eu faço? Repararam que eu coloquei um saquinho na forma? Esse saquinho é bem legal porque ajuda depois na hora de desenformar com maior facilidade. Tem gente que não coloca o saquinho, mas acaba ficando um pouquinho mais trabalhoso. E já que o meu objetivo é sempre facilitar o máximo possível aí para vocês, utilize o saquinho que vai ser sucesso. Aí agora eu vou colocando a massa, a segunda camada novamente, e vou apertando. Lucas, por que é tão importante a gente dar essa apertadinha? Essa apertadinha a gente garante que fica um bolo bem retinho, bem uniforme, vai diminuir a chance de dar bolha de ar e tudo mais. Então é muito importante vocês sempre tentarem deixar o bolo mais niveladinho, mais retinho. E uma dica para vocês também. O recheio tem que estar no ponto correto, porque não adianta nada você ter uma massa estabilizada e tudo mais, se o recheio não tiver em um ponto muito bom, ok? Então tentem deixar um recheio mais firminho, ok? Aí vou espalhando novamente aí com vocês. E a respeito agora do valor do bolo. Esse bolinho menor que eu mostrei para vocês fazendo com a massa branca e tudo mais, eu vendi ele a 50, 55 reais. E esse maior aí que vocês estão vendo eu rechear, depois de decorado, foi do tema do São Paulo. Inclusive, se vocês quiserem a continuação desse vídeo, comenta aí que eu trago para vocês, ok? Eu vendi a 130 reais. Retirei só o excessinho mesmo ali da barriguinha. E o bolo aí nosso já vai estar praticamente pronto, maravilhoso, só para ser decorado. E lembrando que eu monto o bolo num dia e decoro no outro, ok? Para ficar um bolo bem certinho e não ter problema. Então agora vou molhar aí com a calda e o nosso bolo já vai ter finalizado. E o nosso vídeo vai estar acabando por aqui, ok? Então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!